Mas você sabe quem quer tudo pra hora, Jonathan? Quem? É que neném. Você não pode ser neném na vida. Neném quer, eu quero uma madeira agora, eu quero fazer isso aqui agora. Que a paciência é a alma do negócio. E a persistência é onde vai levar você no teu objetivo. Por isso que nós somos empreendedores, por isso que nós não queremos ficar acreditando na estabilidade, porque nós precisamos acreditar em nós e no nosso negócio. Na internet, o que aconteceu? Veio muitas pessoas e as pessoas emocionadas achou que era fácil e caía naquela conversa. Os grandes plays que vieram, ficaram, estão em primeiro lugar e se mantêm. Mas cada um desses que eu vou citar aqui, ele tem o processo. Seja muito bem-vindo ao podcast Na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. Vocês estão bem? Espero que sim. Galera, vocês lembram que no começo do ano eu falei que nosso podcast ia ser na veia, no detalhe. E hoje nós vamos falar sobre seleção brasileira. E aí uma pergunta que eu deixo para você. Seleção brasileira, futebol, time, é apenas futebol ou isso é um ótimo negócio que você pode pegar de experiência e trazer para o teu negócio, como nós aqui fazemos para Magnus Grill. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de paciência, a tua ansiedade para os negócios, como anda a tua ansiedade, como anda os teus objetivos. Então tudo isso tem a ver com futebol e com empresa. E para a gente bater esse papo super legal e dizer para você que nós estamos cada vez mais aqui no detalhe, estamos com o meu sócio Jonathan. Seja bem-vindo, meu amigo, por mais esse episódio. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez a caráter, né? Vocês não estão me vendo, mas eu tô com a camisa da seleção também. Lembrando que o nosso episódio vai sair no YouTube e no Spotify, então não perde tempo, a gente tá colocando vários conteúdos bem legais e relevantes, igual esse que vocês estão assistindo. Acompanhe a gente nas redes sociais e seja nosso sócio, né, Magno? É muito importante quando a gente fala para você ser nosso sócio, porque, galera, quando vocês começam a seguir a gente, você compartilhar o nosso conteúdo e, claro, deixando um like e um comentário, o YouTube entende que nós estamos entregando para vocês um conteúdo de relevância. E aí ele começa a entregar mais para as pessoas. E claro, vocês aí que gostam da gente, que sempre estão aqui acompanhando nossos vídeos, tenho certeza que vocês também querem que o nosso conteúdo espalhe para muita gente. Então já clica aqui no link para a gente continuar aqui entregando cada vez mais o melhor para vocês. E também, galera, seja um ótimo empreendedor, que as outras pessoas também precisam escutar o que vocês estão escutando, esse conteúdo de qualidade, não é isso, Jonathan? É isso, galera. Hoje o nosso papo é sobre a convocação ali, né, da nossa seleção brasileira e a importância de você saber o tempo certo ali. No caso do Neymar, né, todo mundo, será que o Neymar vai? Será que o Neymar não vai? Ele também estava ansioso, mas ele esperou, continuou trabalhando, seguiu o plano e colheu os frutos, afinal ele foi convocado, Magno. Você vê que o momento certo chegou, né? Aí muitas pessoas falam assim, mas isso não foi um marketing? O Neymar já sabia que ele ia ser convocado? Olha, galera, minha opinião, vou perguntar pro Jonathan também, a minha opinião, eu acredito em 80% que ele não tinha certeza que ele ia ser convocado. Porque quando deixaram ele de fora, ele passou por vários processos. Mas uma coisa, Jonathan, ele não deixou de acreditar e na espera do que nós já estamos falando, não é isso? É isso, eu acho que o Brasil inteiro estava torcendo pelo Neymar, afinal ele é uma peça importantíssima ali para a seleção, né? Quem não gosta vai falar mesmo, mas ele é um grande atleta, né? E como é a última Copa dele... Cara, tudo tá prevendo, né? O cara tá chegando nos 34 anos, né? Então uma chance bem significativa de ser a última Copa do Mundo dele. Mas só que assim, né, Jonathan? Temos que falar como empresa o que é de referência. Querendo ou não, gostar ou não do Neymar, todo mundo tem que dar o braço a torcer, que ele é um cara de paciência e para entender o negócio. Ele é um cara experiente também, né? Sim. E por ser a última Copa dele ali, tem que colocar o cara para jogar, Magno. Tem. E vendo já como negócio, porque nós aqui somos no detalhe, o Neymar, ele tem a empresa dele, o Neymar Júnior, com um monte de gente lá ao redor dele, mais de 200 colaboradores, então todo mundo sabe. Eu escutei uma coisa que é o seguinte, a não convocação do Neymar seria um bom negócio ou seria um mau negócio para a empresa chamada CBF?
A gente tava batendo esse papo aqui, você tava falando ontem, né? A gente deu até um exemplo do Gustavo Lima, né? Gustavo Lima. Porque como você vai preparar tudo isso, né? Você vê o Neymar, muitos falam que ele tá machucado, que ele tava com problema nas pernas, mas só que é o seguinte, uma coisa, galera, que tem que prestar atenção no detalhe para você trazer para tua empresa. Quando aconteceu todo esse burburinho, o Neymar contratou um fisioterapeuta 24 horas. É tanto que na convocação, o fisioterapeuta dele estava do lado dele. E foi a primeira pessoa que ele abraçou quando deu tudo certo. Por quê? Porque ele é um cara que ele acredita no produto. Ele acredita no produto Neymar. Então ele estava tão certo que ele teve a paciência. Ele deixou a ansiedade de lado. Ele se cercou de pessoas para mostrar para ele o tanto que ele é capaz. Porque tem momento, por mais que você acredite em você, vai ter algum momento ali que você duvida. É tanto que perguntaram para ele, você tinha certeza? Ele falou, eu ainda duvidava. Sim. Perguntaram pro pai dele, e o pai dele, que é o CEO de toda essa estrutura, ele também falou, olha gente, eu também duvidava. Só que uma coisa que ele falou, eu nunca desacreditei que eu não iria para a seleção brasileira. Então isso, Jonathan, você vê que não é, como você acabou de falar, deixar querer tudo para a hora. Querer todo mundo quer. Mas você sabe quem quer tudo para a hora, Jonathan? Quem? É que neném. Você não pode ser neném na vida. Neném quer, eu quero uma madeira agora, eu quero fazer isso aqui agora. E adulto joga sério, adulto joga pra ganhar. Entende o jogo e joga sem reclamar, né? E sem reclamar e chegar no teu objetivo. Então você que tá aí, galera, eu vou fazer uma pergunta. Você quer tudo na hora ou você tem paciência para você chegar no seu objetivo? E aí, Jonathan, tem paciência ou quer tudo na hora? Cara, a gente tá vivendo um mundo agora que todo mundo quer tudo ao mesmo tempo, tudo na velocidade da luz, né? A gente tava dando um exemplo aqui, cai o Wi-Fi, 30 segundos já vira um caos aqui, porque a gente tá acostumado com esse imediatismo, né? Sim. Você compra um negócio no Mercado Livre, não chega, você já fica chateado, né? Eu lembro que você comprava um negócio, passava 15 dias para chegar na sua casa. Hoje chega no outro dia, se atrasar, você já fica bravo. E tem produto que chega no mesmo dia ainda. E aí quando chega 8 horas da noite, ele não chegou ainda, você fica bravo, né? É verdade. Eu acho que a paciência ela é fundamental e junto disso volta aquele episódio do efeito borboleta, né? A paciência, você continuar fazendo o seu trabalho, lá na frente você vai colher os frutos. Literalmente. Tem hoje eu estava no treino e eu estava escutando um vídeo do Joel J e ele estava falando justamente sobre isso. Tudo existe um processo. Existe o processo de você esperar. Ele deu os exemplos dele, né? Porque o Joel J é um baita do cara, eu me inspiro muito nele também. É uma das pessoas que eu inspiro bastante. E nosso podcast, né, Jonathan, vai ser tão bom ou melhor do que o Joel, por isso que nós estamos fazendo... Vocês vão ver em algum episódio aí com nós logo. Vocês vão ver, galera. A importância de esperar, Mike. De esperar e de acreditar nos teus sonhos, nos teus objetivos. E é isso que eu quero deixar claro. Eu trouxe um exemplo para vocês. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que esperar. Tem um ditado antigo que fala: quem não espera come cru, né? Quem é mais rápido bebe água limpa. Então tem vários aí ditados que servem para nós. O exemplo que eu trouxe hoje para vocês é o seguinte: se você for um CLT, você mesmo não querendo ter paciência, você é obrigado a esperar. Porque você precisa levar o teu currículo. Chegando lá, você precisa esperar para você ser atendido e entregar o teu currículo. Depois você é chamado, você passa por uma entrevista. Depois você passa por uma seleção. Depois você passa por um treinamento. E depois de 20 dias que alguém fala, você está contratado ou você está dispensado. E isso, cada vez que você entender, ser humano, que a paciência é a alma do negócio e a persistência é onde vai levar você no teu objetivo. Eu vou dar um exemplo da Magnus Grill. Galera, você sabe o que é uma empresa de eventos, de churrasco, que começou do zero, está fazendo esse ano 20 anos de empresa? Galera, é muita paciência, é muita persistência para chegar no teu objetivo. Eu quebrei 8 vezes. Das 8 vezes eu poderia desistir em todas elas, porque cada uma delas eu tinha motivo. Só que eu tinha um alvo, que é chegar nos meus sonhos, para chegar aonde que eu quero chegar. Ser a primeira em segmento de churrasco, steakhouse.
E são 20 anos de caminhada. Isso leva um tempo. Então você tem um altos e baixos, você tem um aprendizado. Sim. Então hoje não é do dia para a noite. Eu brinco muito, né? Porque hoje muitas pessoas acabaram virando, não entenderam o jogo ainda. Mas você que entende o jogo, você que tem a paciência, você vai ser igual o Neymar. Você vai chegar no teu objetivo, você vai ter um time preparado atrás de você para te dar força para você chegar. Então tem uma coisa que eu deixo aqui para vocês, e vocês também podem deixar no comentário, com quem você está andando, que está acreditando em você e está acreditando nos seus sonhos junto com vocês. Não é isso, Jonathan? Eu acho que também o mais importante, você falou que você quebrou 8 vezes, e eu tenho certeza que cada vez que você quebrou, você tirou um aprendizado disso, né, Magno? Ele tem Uma todos. vez foi por emoção, outra vez foi o financeiro, outra vez foi um conselho que você não ouviu. Todos eles eu voltei melhor. Eu lembro da emoção que eu gosto muito de contar, do casamento. Tem um amigo meu hoje que ele usa a palavra emocionado. Ele fala, esse cara é muito emocionado. Tá bem alta essa palavra. Tá bem alto, né? E eu não tinha escutado isso até semana passada. E eu estava muito emocionado nesse dia, por isso que eu quebrei quando eu vendi o casamento e não recebi nada. Eu estava despreparado financeiramente quando eu vendi errado. Então, isso é claramente certo. Se você não ter paciência para chegar onde que você quer, você não vai chegar. Existe um processo que não tem como a gente furar processo nenhum. E o Neymar, ele teve a esperança e a paciência desse processo todo. Ficou 3 jogos fora da seleção brasileira e esperou até ser confirmada a convocação dele aí pelo Lancelotti, né? Com o avanço das redes sociais, parece que ficou meio comum, né? A gente querer tudo rápido, parece que tudo é para ontem, informação vindo a todo momento e você tem que se adaptar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso no lado empresarial, Magno. A importância de você respeitar o processo, porque como você é do mundo do churrasco, você conhece vários profissionais que aparecem e somem. Porque hoje eu vou dar alguns exemplos. Essa pergunta é maravilhosa. Existem pessoas que a internet hoje, ela fez um monte de gente que veio na febre achando que era tudo muito fácil, mas ninguém teve a paciência de esperar o processo e quando chegou no objetivo, você tem que se manter lá. O Jonathan uma vez falou assim para mim, Magno, quando você é o número 1, você tem que redobrar a tua paciência para você continuar, porque todo mundo começa a esperar em você. Na internet, o que aconteceu? Veio muitas pessoas e as pessoas emocionadas achou que era fácil e caía naquela conversa. Pessoa que começou a vender curso que podia chegar em tal tempo, em tal tempo. Eu tenho os grandes plays que vieram, ficaram, estão em primeiro lugar e se mantêm. Mas cada um desses que eu vou citar aqui, ele tem o processo. Eles não chegaram na internet na época da pandemia e estourou. Não, a época da pandemia foi uma época que só consolidou eles, porque a estrutura deles já estava feita. E tem uma coisa que é o seguinte, você está preparado para os teus sonhos? Você está preparado quando aparecer a oportunidade? Muitas pessoas dizem essa frase, eu estou me preparando para quando a oportunidade chegar, eu estou preparado. Eu sei a pessoa certa. E tem um outro cara que ele fala assim, você está preparado para o palco que você queria ter? Olha essa. Se eu quero ser um palestrante, eu vou estar preparado quando o cara liga, Magno, dá para você fazer uma palestra amanhã para mim? Sim. Então é o palco dos meus sonhos. Isso é a mesma coisa que você que está escutando a gente. Você está preparado? Eu, Magno, sou o cara que até a pandemia eu não entendia nada de internet. Eu nem aparecia. Fazia meus videozinhos ali, mas não aparecia. Quando saíram esses play, eles foram consolidados devido à construção lá atrás Sim. do tempo. E eles entenderam também que as redes sociais eram uma ferramenta de trabalho, né? Então... De trabalho e que ia crescer cada vez mais e ficar consolidado. Então, você pega o Joel J, quando ele veio para a internet, ele tinha acabado de sair do Instituto Neymar e só ficado somente no projeto dele. E antes dele vir para o Instagram, ele já estava fortalecido no Facebook. Você pega o Pablo Marçal, quando veio para a internet, na pandemia, ele já estava preparado lá atrás. E ele demorou 15 anos até estourar. O Joel J demorou 10. O Flávio Augusto, antes do Instagram, ele já entregava conteúdo no Facebook. E ele já tinha uma empresa bilionária.
E ele já entregava na internet. Na pandemia apareceu vários e vários sumiram. Então os poucos que tem aqui hoje na internet, que você vê estourando milhões de seguidores, são pessoas para ser respeitado porque eles esperaram o processo. E o processo é você ter 5 mil, 4 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E tem uma coisa que eu aprendi sobre você estourar na internet, é o seguinte: quando um vídeo seu estoura, não quer dizer que ele é a solução. Porque às vezes ele pode ser um problema na sua vida. Justamente. Por quê? Porque se ele estoura, tiver 200 mil seguidores, e como você vai ter conteúdo, sendo que foi só um produto teu que estourou? E às vezes você estourou pelo um vídeo e veio um público errado, que não vai comprar o teu produto, então atrapalha você. E você não está preparado para você fornecer tudo isso a eles. Agora, quando você vem construindo tijolo por tijolo, quando chegar um negócio seu que vai estourar, você está preparado. E eu lembro, eu tenho uma história que eu gosto muito, Jonathan, que um dos meus sonhos, que já foi realizado, era eu fazer um evento para 1000 pessoas. E eu lembro que eu estava numa mesa de amigos e o Ademar perguntou assim para mim: você está preparado? Eu falei: estou preparado. Ele falou: você não está preparado. Eu era o churrasqueiro, eu tinha Magnus Grill e ele é um corretor. Aliás, corretor não, ele é um empresário de imobiliária. E ele falou: você não está preparado, só vai chegar quando você estiver preparado. Sabe quanto tempo depois dessa conversa eu fui fazer meu primeiro evento diante para 1000 pessoas? 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio de preparação ali. De preparação, porque toda vez que aparecia, eu não tinha alguma coisa que o cliente não que o cliente queria. Por exemplo, uma empresa que te contrata para 1000 pessoas, você precisa ter um CNPJ forte. Para você ter um CNPJ forte, você tem que ter o CNPJ e você tem que ter uma conta no nome do seu CNPJ. Uma empresa que vai te contratar para 1000 pessoas, ela não vai te pagar à vista. Então você precisa ter o capital de giro para você bancar essa empresa. Você tem que ter um Serasa para você consultar o CNPJ dessa empresa e se essa empresa vai te pagar para você poder fazer o evento dela. Então, o cara que estoura e não entende nada disso, a chance dele cair é gigantesca. É gigantesco. Então isso, olha só a importância de você não querer o agora, mas sim a importância de você se programar e estudar para isso, para quando aparecer a oportunidade, você tá literalmente preparado. É que nem o Neymar. O Neymar, ele não foi convocado nos 3 jogos. Ele entendeu onde estava o erro, ele se brindou, contratou esse fisioterapeuta e agora que ele foi convocado, o cara tá preparado para chegar na Copa lá e arrebentar. Não é isso, Diogo? E você estava falando também sobre o quanto a indústria ganha com o Neymar sendo selecionado ali na seleção, né? Porque, por exemplo, eu assisti o vídeo que ele postou nas redes sociais, logo em seguida ele soltou várias publicidades com o Mercado Livre, com a Red Bull, então o comércio ganha, com a CIMED, com a Love. Então o Neymar, ele é uma bomba de injetar dinheiro na economia, né? Agora eu te pergunto, olha, volta de novo aqui a conversinha, galera. Olha o tanto de investimento que estava tudo pré-assinado. Já estava pronto. Quando ele falou que estava, só soltaram o botãozinho. Só soltaram o botãozinho. E isso que acontece. As empresas não investiram nele à toa. O ecossistema atrás do Neymar estava preparado tanto para convocação e para não convocação. Então isso é mesmo a gente pequeno, nós temos que pensar igual a empresa do Neymar, igual as outras empresas. Porque quando você pensa em tudo isso, cara, você se prevalece. E aí tem uma coisa, Jonathan, que o Flávio Augusto fala muito, que é assim, ó, estabilidade, ela não existe. Cara, no começo eu não entendia, mas isso é fenomenal. E isso é implementado na sua cabeça para você ter medo, né? Porque é uma falsa realidade. É uma falsa realidade, porque assim, cara, imagina se o Neymar não fosse convocado. Cara, todo mundo já fazendo conta quantos que ia ganhar esse monte de empresa. Eles não tinham certeza. O Neymar também não tinha certeza. Então o processo e a paciência levou todo mundo a assinar esse contrato. Todo empresário, ele tem paciência no processo. E tem uma coisa, Jonathan, que eu escuto muito agora, são das pessoas que elas acreditam nos sonhos. Eu vejo muita gente falando assim, cara, eu sonhei que eu ia estar aqui no seu programa, eu sonhei que eu ia entrevistar você, eu sonhei que você ia fazer isso. E são sonhos que são realizados.
Porque eu mostro muito para vocês o caderno dos sonhos. Inclusive, ele tá até aqui do meu ladinho, aqui, ó. Que todo dia eu revejo ele. Esse é do meu sonho de 2026. E os outros sonhos mais para frente. Por quê? Ante isso, você tem que colocar no papel. Ante isso, você tem que estudar para isso. Você não pode cortar a fila do teu sonho, porque o teu sonho ele tá no alvo ali. Isso é a mesma coisa que o Neymar, os outros jogadores, que nem adianta. Você viu que estourou aí depois da convocação? Muitos jogadores que estavam na esperança até o último minuto que ia ser convocado. É que nem eu. Eu tenho um sonho aqui, Jonathan, que eu vou fazer festa para 4, 5 mil pessoas, mas de empresa. Eu tenho esse sonho e ele vai ser realizado. Eu vou chegar nesses objetivos. E fora outros sonhos que eu não posso falar. E tem um dos meus objetivos, eu estou trabalhando para isso, nós estamos crescendo para isso. Ser um dos melhores podcasts, ter relevância, fazer negócios bons. Você vê que hoje o Jonathan ele é meu sócio. Então, cada hora que passa, eu acredito mais nesse potencial. Mas para isso eu preciso ter paciência. Você vê o Thiago Silva, ele jogou pela seleção brasileira várias vezes e ele está em ótima fase lá no Fluminense. Cara, ele não, até o último minuto, ele não desacreditou que ele ia ser convocado. Ele não foi convocado, mas até no dia ele acreditou piamente que ele ia ser. Cara, e se for para ser, acontece alguma coisa entre os caras que ele pode ser. E é importante você também preparar o seu psicológico para não ser você seguir o planejamento. Porque a estabilidade não existe, cara. Porque se o teu psicológico não tiver bom e você se achar numa dessa, você cai de uma produção tremenda. Tem duas vertentes aí. Tem um cara que encara isso como um combustível, para a próxima ele estar preparado, e tem um cara que se deixa bater. Então não seja a segunda opção. Não, sempre é a primeira. Por isso que nós somos empreendedores, por isso que nós não queremos ficar acreditando na estabilidade, porque nós precisamos acreditar em nós e no nosso negócio. Eu aqui na Magnus Grill, Jonathan, eu acredito 110%. Na Alves agora Fotografia, que nós estamos juntos, eu acredito 110%. A gente, para chegar lá, a gente tem que ir pelos nossos objetivos sem sair da linha, sem querer fazer esqueminha, sem querer se juntar com pessoas erradas. Vamos pelo processo mais difícil, que é o caminho do sucesso, é o caminho da prosperidade e é o caminho que todos nós queremos alcançar, não é isso? É isso, Magno. Eu queria ver agora com você sobre as seleções de antigamente, Magno. Eu não vi muitos jogadores incríveis jogar, mas eu tenho muita lembrança do Ronaldinho, do Ronaldo. Você viu algumas Copas a mais, você pode dizer como que era a experiência naquela época ali? Olha, cara, é muito bom isso aqui, ó. Galera, preste atenção. Eu sou um jovem de 53 anos. Você é um jovem de quantos anos, Jonathan? Eu tenho 30. Eu sou o Jonathan é um jovem de 30 anos. Então ele começou a entender da seleção de 2002 para cá. Era um jovenzinho, não entendia muito, começou a gostar de seleção brasileira. Mas o poder da seleção brasileira, ele é fantástico. Porque eu em 82, lá atrás, eu era um jovenzinho ali que eu vendia churrasco e via alguns jogos. E a seleção, ela só é o que é hoje por causa desse processo que teve, né? Isso aí. Por quê? Porque se você a seleção brasileira, ela ficou 20 ou 24 anos sem ganhar um título. Então, se ela é em 4 anos, nós estamos dizendo que ela ficou 6 Copas do Mundo jogando frequentemente sem ganhar uma taça, certo? Olha o processo que a seleção brasileira ela veio enfrentando. Então ela passou de 78, que eu não posso te falar para você qual que eram os jogadores, porque em 78 eu era um jovenzinho de 5 anos. E como eu não estudo sobre futebol, eu não sei dizer qual que era essa seleção. Mas em 82 e 86 veio um timaço, que era Sócrates, Falcão, Júnior, Zico, e tinha mais uns outros lá que era coadjuvante, também jogava muito bola. Então você vê, o Zico e o Júnior, eles eram o Neymar da atualidade. Só que com o time que eles tinham, eles não tinham um processo para ganhar uma Copa do Mundo. É tanto que 82 e 86, Jonathan, não dizem, como eu sou um cara que até na época eu não entendia de futebol, dizem que não tinha seleção igual essas. Então você vê, olha o processo. Então eles passaram 82, 86, em 90 a seleção começou a melhorar. Em 91, 92 foi surgindo a safra de 94. Porque de 90, quando a seleção brasileira melhorou, que foi reestruturando, aí veio, e o Romário estava no auge,
quando o Parreira começou a fazer e foi ganhando ali, quando chegou em 94, olha o processo de tudo isso que nós estamos falando. Chegou em 94, os caras barraram o Romário. Marrudão, pá, não treinava. Cara, ele jogava muito, ele se achava muito também, o Romário. Muito, né? muito. É justamente isso que nós vamos encaixar agora. Sim. Porque ele se achava tanto que ele não treinava, só que ele era o cara. Ele resolvia, né? Ele resolvia. É igual aquele aluno bagunceiro que senta no fundo, bagunça, mas na prova ele sempre manda bem. Manda bem, mas aí tem uma coisa. Voltamos para a empresa. Uma empresa não quer um funcionário assim. Sim. A empresa, ela ainda é gerida por muitas pessoas que têm os seus princípios, têm os seus valores, têm a sua missão. Talvez o Romário, ele não entraria em uma empresa devido ao jeito dele, por mais que ele é o melhor de tudo. Só que a indústria requer alguns requisitos que o futebol abre mão. Sim. Só que o Romário ele tinha uma coisa que o futebol precisava, era gol. E o Romário tinha uma coisa, adianta, que todo mundo hoje precisa ter. É medo do cara. Hoje eles mudaram a palavra do medo para o respeito. Então o Romário em 94, todo mundo sabia, se ele entrasse, ele ia tremer. E ele com a confiança lá em cima intimidava mesmo. Porque a confiança dele foi o que fez todo mundo ter medo dele. E ele falava, ó, eu vou meter 2 gols nesse jogo. E ele Ia fazia. lá. E quando a seleção... Olha, aí volta de novo. Você estudar sobre empreendedorismo. A seleção brasileira ela tinha 2 opções. Não chamava ele e fosse desclassificado no Maracanã, ou chamasse ele e ficava contra tudo e todos e se dava bem. Adivinha de quem foi os gols? Romário. O cara marcou gol de cabeça, velho. Foi lá É folgado, Romário. É folgado. De cabeça. Ele foi lá e resolveu e deu o resultado que a empresa CBF precisava. Foi para a Copa do Mundo, goleador, campeão mundial e detalhe, foi eleito o melhor do mundo naquele ano e foi campeão pelo Barcelona. Tinha moral demais. Tinha moral demais. Então ele foi lá e fez a diferença. Então você talvez na tua empresa, você pode ser o Romário. Mas lembra que aí teve nova roupagem. E quem foi a nova roupagem? Ronaldinho Fenômeno. Veio o Fenômeno mais robusto, mais disciplinado, mais maduro, uma nova empresa, uma nova roupagem. 98 batemos na trave. Em 92, eis que aparece Cafu, Gaúcho, Fenômeno, cara, Zé Roberto, deixa eu lembrar alguns nomes. Denilson. Era uma seleção mesmo, né? Vampeta, era uma seleção só craque. Então, eu vou usar a fala do Galvão Bueno. Galvão Bueno ele falava assim, ó, se você tá achando que tá bom com o Ronaldinho Gaúcho e com o Fenômeno, Denilson neles. Então, o Denilson ele era o 13º jogador. Então, se saísse um jogador, as outras seleções, eles já tinham medo de quem que ia entrar. Eles não tinham medo só do Gaúcho. É que até o banco da seleção era incrível, era outra né? seleção. Era outra seleção. Se você pegar a Copa de 2002, todo mundo ali marcou mais de 4 gols. O Rivaldo, cara, o tanto que o Rivaldo jogou. Então, a seleção, cada vez mais que ela vem crescendo, a seleção vem crescendo de um jeito, os jogadores novos. E a empresa? Você aí está renovando a tua empresa? O seu time ali, você está renovando o seu time? Você está fortalecendo a sua base, né? Porque a empresa ela é igual um time de futebol. Você tem que ter bons jogadores em cada função. Sim, e agora o que acontece? Se você fica muito tempo, e se você é empresário, que eu me incluo nessa de empresário, se nós não darmos curso para os nossos funcionários, nós não damos qualidade para eles, nós não damos estrutura para eles não vão entregar o que nós queremos. E ele não entregando o que nós queremos, a culpa não é dos nossos colaboradores, a culpa são nossas. Entendendo isso, a partir de 2002, muitas empresas reestruturaram tudo. Empresas hoje investiram milhões em tecnologia, em treinamento, em consultoria, em network, em mentoria. Por quê? Porque para eles crescerem, não estão nascendo novos Ronaldinhos, não estão nascendo novos Fenômenos.
Nas empresas não está acontecendo e na seleção brasileira não. É o que a gente está fazendo, por exemplo, na Magnus Grill, né? Que a gente está dando aulas aqui para os nossos funcionários e, inclusive, já puxa o nosso merchan, Magno, patrocinador. Porque o que acontece? Olha o que nós entendemos aqui dentro da empresa. Nós entendemos que em algum ponto nós precisávamos ter mais item na nossa esteira. E aí o que fizemos? Conversando aqui, abrimos a Alves Fotografia, eu e o Jonathan. Em seguida o Jonathan falou assim, Magno, a gente precisa lançar um outro produto. Falei, tá, Jonathan, me conta mais. Falou, nós precisamos abrir uma sala de aula aqui para a gente poder dar aula tanto para os nossos colaboradores e para as outras pessoas de fora. Falei, beleza, Jonathan, vamos colocar isso em prática. Inclusive, está passando um vídeo aqui da nossa última workshop. Esse aqui foi 100% gratuito de conteúdo que nós entregamos. Abrimos uma turma que vai ser agora no dia 27 e 28 de maio, uma turma de 15 pessoas na parte de manhã e 15 pessoas na parte da tarde. Ainda temos algumas vagas, então se você está aí e quiser aprender mais, entender sobre fotografia e filmagem, vem aqui para o nosso curso, o nosso link está aqui embaixo, na descrição, entra para o nosso grupo do WhatsApp para você entender muito mais sobre o que nós vamos entregar no dia 27 e 28, não é isso, Diogo? É isso, galera. A gente tem um grupo de alunos onde a gente vai falar um pouco mais sobre as aulas ali, sobre o dia do workshop. Então, se você tem interesse em aprender a editar vídeo, a como precificar, a como ter uma mentalidade de sucesso, a gente vai ter algumas aulas também fora edições. É um curso super completo que a gente vai fazer outras edições. A gente vai dar algumas aulas também aqui gratuitas, né, para a gente criar essa cultura na empresa. Então você não fica de fora, né? Se inscreve no nosso canal e acompanha. E eu queria puxar uma deixa aqui, Magno, que o futebol, ele movimenta milhões, né? Qual a nossa estratégia para a gente também faturar aqui na Magnus Grill com eventos ali, com cardápios temáticos, em função da Copa? Hoje aqui na Magnus Grill a gente sempre está pensando em novos cardápios e como nós vamos movimentar a nossa economia aqui dentro da Magnus Grill. Porque o evento tem altos e baixos, então no baixo a gente precisa usar aqui a nossa cabeça, a nossa inteligência e para a gente poder manter o fluxo aqui, porque tem momentos, né, da empresa de eventos que passam algumas tribulâncias. Aqui nós estamos preparando, já estamos entrando a partir de agora em maio, né? Nós estamos com nossos cardápios tradicionais, temos os cardápios personalizados que nós fazemos, que é o cardápio do jeito que você quer. Então ele não é para todo mundo, ele é especialmente para você, do jeito que você quer, nós vamos fazer. Então nós temos o cardápio da Copa do Mundo, que nós já estamos aí com 5 vagas garantidas por dia 13, inclusive. Já tem evento marcado por dia do jogo? Já temos 5 eventos e temos mais 3 vagas. E o mais legal, cara, que é em julho, você acredita que nós temos dos 5 cardápios, 3 é feijoada? 3 é feijoada? 3 é feijoada Eu chutaria boteco. Não, 3 é feijoada, 1 festa junina e 1 churrasco. Olha, que legal. Boteco não saiu nenhum ainda. Então nós estamos movimentando aqui dentro da a nossa economia com esses cardápios. Vamos levar, todos os eventos vai ser personalizado, vamos estar levando bandeirinhas, colaboradores com a camisa do Brasil, para a gente fazer um ótimo evento para vocês e para vocês entenderem que nós também estamos no clima da Copa do Mundo, esperando chegar na final para nós também ter mais economia. Além disso, nós abrimos a Alves Fotografias, também para movimentar mais a economia, abrimos os nossos workshops, também presencial aqui, para abrir a economia. E também fazemos alguns fretes aqui na empresa dentro dos carros que a gente tem. Então são jeitos que nós estamos achando para a gente poder crescer a economia aqui dentro e não ficar parado no momento de baixa. E tudo isso, o que leva a gente a fazer isso? É conversas e network. Então eu e o Jonathan nós conversamos, nós temos uma ideia, eu e as meninas conversam, a gente tem uma outra ideia, eu e minha mulher em casa a gente conversa, tem uma outra ideia, os network que eu faço tem uma outra ideia. Então tudo que passa pelo crivo, que não é tudo que a gente coloca aqui, às vezes nós quebra o pau aqui, às vezes eu quero um negócio, o Jonathan não quer, às vezes o Jonathan quer um negócio, eu também não quero, e nós temos que ter paciência para isso. Isso é a mesma coisa do que você leva para a tua vida. Não é do jeito que você quer. Se for para ser do jeito que você quer, isso é criança que quer, né? Quero sorvete agora, mamãe. Quero chocolate agora. Quero trocar de roupa agora. Não, nós somos adultos crescentes e entendemos que mexer com o negócio não é brincadeira. Isso aqui não é fazer a hora que nós queremos. É fazer a hora que tem que ser feito. Tem um ditado que eu gosto muito, que eu estou usando bastante, Jonathan, que é aquilo, né?
Faça todos os dias as mesmas coisas, mas de modos diferentes para você chegar no teu objetivo. Ó, que legal. A gente estava falando aqui também, né, sobre a economia que o futebol ali e a Copa do Mundo gera, né, tanto ali em streams, empresas, comércios, a Globo, Cazé TV, Podpah, e como o empresário ele pode criar estratégias para monetizar também, né, com a Copa do Mundo. Eu vi uma empreendedora que era muito legal, que ela fez bolinhos de potes com o tema da Copa. Aham. Olha que ideia! Então Sim. ela usou a estratégia para monetizar e você também pode fazer isso, né? Porque a economia agora, adianta, a partir do dia 11 do 6 até o último dia do jogo, vai ser um novo 13º para os empresários. Vai ser um case de aumento, que a previsão é ter 12% a 13% de aumento na economia pela Copa do Mundo. Exemplos são vendas de tinta pela galera pintar rua, pessoal se animar, se fantasiar. Maquiagem vai aumentar em 6%, porque a venda ali para você se pintar, batom, unha, pintar cabelo, pintar toda essa parte vai aumentar. Vai aumentar o comércio de goguzela, todas essas coisas. Vai aumentar o comércio de fogos, né? Camisa. Os bares estão se arrumando, estão se enfeitando, estão pintando, estão colocando telão grande, estão colocando televisão, estão inventando cardápios novos para poder vender. Tem pessoas que já estão fazendo pacotes de navio, Jonathan, para você assistir os 2 primeiros jogos. Olha que legal. Porque vai casar certinho. Então, do dia 13 o primeiro e dia 19 o segundo. Então, hotéis estão fazendo também, se estruturando para isso. E olha isso. Tem pessoas que são apaixonadas pelos jogos da seleção brasileira. Só que tem pessoas que elas não gostam de barulhos. Elas gostam de assistir o jogo, só que ela não quer barulho. Ela quer um lugar mais confortável. E olha essa aí. Eu vou falar o nome do restaurante porque eu sou frequentador. Tem uma história com esse restaurante, chama Paris 6. O Paris 6, se vocês não sabem, eu acho que eu não contei isso aqui ainda, mas o Paris 6, eu vendi carne Paris 6 lá atrás, há 26 anos atrás, quando ele começou. E quando eu vendi a carne lá, eu vendia filé mignon pro Paris 6. Na época que você era açougueiro, que você fala? Na época que eu era açougueiro, na época que eu trabalhava Obrigado pela colocação. Quando eu vendi a carne, obrigado pela outra empresa, eu vendi carne pro Paris 6. E o Paris 6 cresceu, virou franquia, hoje é um restaurante aí super gostoso, eu recomendo que vocês vá lá, fala lá com a galera, que é muito gostoso, preço acessível, qualidade. E olha o que eles fizeram, Jonathan, para os jogos, vai ter locais, telões separados para quem quer uma tranquilidade, temáticos, pratos temáticos para a seleção brasileira, mas lá não vai ter gongozela, lá vai ter um telão, vai ter uma calma, um bom vinho, uma boa comida. Então você aí que gosta de um jogo da seleção brasileira, não quer barulho, eu sugiro que você vai lá no Paris 6, fala que você veio pelo Magnus Grill aqui, ó, e manda lá eles seguirem a gente também, mas é uma ótima estratégia. Então você vê que jeito para você fazer uma nova receita nos Jogos do Brasil, tem muita coisa boa aí. E é importante você também entender seu público, para você criar estratégias certeiras, né? Certeza. Se você não entende o público, você cria promoções que não vão render nada. Você tem 2 tipos de coisa como você pode agir, Jonathan. Você pode entender o teu público e ter um aumento de 20% a 30% de faturamento. E você também pode querer um dinheirinho rápido. Só vou vender alguma coisa fácil, o que vir para mim tá certo, é o que eu quero. Então, exemplo, vou dar algumas dicas aqui. Você pode fazer cardápios de comida para os jogos. Vamos supor, nós aqui da Magnus Grill, nós vamos fazer comida, um exemplo, brasileira, que é uma feijoada para esse cliente. Ele não quis nada do país de Haiti. Tem país, Marrocos, da Argentina. Então tem várias formas, você que trabalha com comida, que você pode se adaptar. Por quê? No Brasil não é só brasileiro. Então tem brasileiro, tem haitiano, tem americano, tem argentino, tem todos os tipos de país. E você aí, que trabalha com comida num restaurante, você pode colocar uma comida para esse dia. Porque os jogos da Copa, olha o olhar, galera, de Copa vai ter todos os dias. Então, se você colocar aí um prato novo no teu cardápio, vem assistir o jogo do Camarões e Argentina. Faz alguma coisa desse país, o telão tá lá.
O cara sai do almoço, ele sai do... Vai ter jogo que vai ser na hora do almoço, então ele vai almoçar no seu restaurante. Tem jogos que vai ser 5 horas da tarde. A pessoa que é apaixonada por futebol, tem pessoas, Janda, que assiste todo tipo de jogo. Sim. Então ele vai ficar no teu restaurante, no teu bar. Como você vai receber essa galera? Você vai servir somente uma pinguinha com limão e tá tudo certo? Ou você vai servir algo a mais? Então são coisas que você pode trazer dentro. Ah, Magno, mas eu não tenho capital de giro. Traga produtos secos para dentro do teu estabelecimento, que se você não vender, você consegue vender ele em outra oportunidade. Então isso eu gosto muito desse exemplo, que é um jeito de você fomentar a tua economia. Hambúrguer também, tem muita gente... Hambúrguer eu acho legal, por exemplo, você que é dono de hamburgueria, por que você não coloca o nome dos hambúrguer, o nome dos jogadores? Os jogadores. Olha isso, cada hambúrguer tem um nome de um jogador da seleção, você já agrega valor a isso. Se você coloca uma oferta, eu vi o Alfredo falando um negócio que é incrível, que é... Ele estava falando sobre empresa que está na briga de preço ali, né? E ele falou que o ideal não é você abaixar o preço, é você melhorar a sua oferta. Isso. Então pega o teu produto que é campeão de vendas e turbina ele para que você não dê desconto, você melhore a sua oferta. A pessoa ela vai lá e come, porque a pessoa é fã de cada um. O Paris 6, que eu acabei de falar para vocês, Jonathan, tem 50% do cardápio deles é nome de artista. Exato, cara. Então já você gerou chega, muito valor. Chega lá, tem um prato da Cristiane Torlone. É um prato fitness, que ela não come carne. Tem um prato lá da Luca, da 89. Olha a experiência que você fornece. Se você vai, porque é o prato dela preferido. O Isaac Azar é o proprietário do Paris, ele fez essa jogada. Então ele colocou vários nomes. Você vê que o McDonald's, quando é Copa do Mundo, ele lança cada dia um lanche com o país. Então nós, galera, que somos microempreendedor, nós podemos fazer o que você falou. Melhora a sua oferta. Melhora a sua oferta. Tem um cara aí uma empresa chama Chico Grill também, vou dar um exemplo aqui do Chico Grill. O Chico Grill também, ele tem alguns nomes, por ele tem uns lanches, Jonathan, de 4 hambúrguer. Chama Gordão da CJ o lanche. Olha isso. Tem um outro que colocou Jojo Todinho. Cara, olha a ideia dos caras. Você brinca com o cardápio e você gera valor com isso, né? Porque todo mundo quer comer aquilo ali e entender que aquela pessoa, aquela personalidade, ela gosta disso, né? Então, cara, eu quero contar uma história pra você. Ontem a gente saiu pra filmagem de manhã, saímos aqui de madrugada, saiu eu, o Jonathan, o Guilherme, o Davi e o Sérgio, que foi o motorista. Passamos uma aventura lá. E ontem eu tava finalizando o meu exame do mapa. E aí a gente subiu, eu parava, não podia se mexer para finalizar o evento. Quando eu fui entregar o exame, Jonathan, que você tira o aparelho, você fica por 24 horas, chegou lá, tinha uma banca de cachorro-quente. Lá no onde no hospital. Então eu fui, só para vocês entenderem, galera, eu fui fazer um exame de pressão, desse mapa de pressão, e fui entregar o aparelho. Cheguei lá, cara, quando eu tava saindo eu vi, mas tava lotado, cara, a banca de cachorro-quente. 2 atendentes e o pau torando. E o Wilder foi o motorista, porque quando você tá com aquele aparelho, você também não pode dirigir. E eu falei pro Wilder, você quer um cachorro-quente? E eu estou de restrição alimentar para poder perder umas graminhas. Por isso que eu faço combinar todo dia para manter ali sempre em ordem a saúde. Cara, o Wilder pediu um lanche, R$14 um cachorro-quente. O cachorro-quente, cara, ele era uma cópia de quando eu era um jovem de 15 anos, office boy da Faria Lima. Cara, um cachorro-quente. Eu tô babando, eu não comi, mas eu tô babando porque o Wilder se lambuzou, cara. 2 salsichas, mostarda, ketchup, purê de batata, mais ketchup, mais mostarda, maionese, mais purê de batata. Ela jogou um queijinho parmesão em cima e finalizou com catupiry cheddar. Nossa, já sabemos aonde a gente vai, acabando aqui o episódio. Cara, olha que delícia que essa mulher fez. E eu falei uma coisa pra ela. A última vez que eu vi um verdadeiro cachorro-quente desse foi quando eu tinha 15 anos. E aí eu saindo do hospital, cara, eu entendi que em Osasco é a praça do cachorro-quente. Porque, cara, tinha um monte de cachorro-quente. E assim que sair meu resultado, eu vou voltar lá e vou comer esse cachorro-quente, cara. E o Hilda falou, mano, é muito gostoso. Então, por que eu tô contando isso, Jonathan?
Porque você, talvez, você não pode fazer, talvez você não queira mudar o teu negócio que funciona, mas você pode dar uma nova roupagem. Sim. Porque esse carrinho de cachorro-quente dela, Jonathan, é uma nova roupagem, era tudo limpinho, organizado, máscara, ela é a atendente dela. E na minha época de 15 anos, que era o suor descendo, tudo lá. Fazia parte do sabor. Era o famoso podrão, entendeu? Então você vê a nova roupagem, você pode dar também no negócio que você tem aí. Sim. Então isso eu acho muito interessante. Esse Chico de Grill também, ele é de umas comidas de rua. E só finalizando rapidinho aqui, comida de rua, galera, se eu não me engano, tem um país que já recebe de estrela Michelin. Por comida de rua? Por comida de rua. Eu assisti um podcast do Alex Atala, ele estava falando sobre isso. Que países lá fora, a comida de rua é tão respeitada que já tem gente ganhando estrela Michelin. Teve uma estrela Michelin, se eu não me engano, teve um país, foi na Tailândia. Porque não sei se vocês sabem como é que se ganha uma estrela Michelin, Jonathan? Cara, eu sou bem curioso com isso. Não sei. Vou explicar para vocês. Vocês não sabem quem é a pessoa. Mas, cara, eu nem sabia que os borracheiros estavam dando prêmio, porque Não. a Michelin é borracheiro, Então, não? você sabe por que é de pneu? Sim. Pneu Michelin existe há mais de 100 anos. E por que Michelin? Eram os melhores pneus, ganhava essa estrela. E uma das pessoas falou assim, por que nós não saímos, chegar no restaurante sem falar quem somos e vamos avaliar aquele restaurante? E aí nós vamos mandar para ele uma estrela Michelin. Então quer dizer que antes era uma premiação só pra galera de pneus. De pneu. Aí eles tiveram a ideia, vamos expandir o negócio. Vamos expandir o negócio. E expandir. E eu vou dar a explicação que eu entendi. Funciona assim. Você monta o teu restaurante, então tem vários quesitos para você ganhar a estrela Michelin. Você ganha e eles tomam também. Então por isso que todo restaurante estrela Michelin, para você manter essa estrela, todo ano você tem que ter o mesmo padrão ou melhora. Caramba. E se você não melhorar, você perde a estrela Michelin. Então o Alex Atala, ele tem 2 estrelas Michelin há 17 anos consecutivos, sem perder uma estrela, cara. E tipo assim, ele não perdeu nem ganhou também, ele manteve, porque você tem que manter, né? Igual você falou. E aí o Joel J perguntou para ele, Atala, qual que é o teu sonho grande? Ganhar minha 3ª Michelin. Caramba, então não é fácil. E aí o Joel Joel... Não é fácil. Aí o Joel perguntou para ele, Atala, você sabe? Ele falou, não, a gente tem um burburinho. Você não... Vamos supor, no filme, né? Filmes mostram que a pessoa vai chegar, assim... E aí ele falou que não. Ele falou que não, você não sabe. Às vezes a pessoa vai lá para avaliar teu restaurante, ela vai com os filhos, vai com a namorada, vai ser. Você não sabe quem é o Você avaliador? Você não então sabe. Por isso que o padrão tem que ser impecável para todos os clientes. Impecável para todos os clientes. Olha, cara, olha Isso esse padrão. genial. É genial. Então já tem comida de rua recebendo essa estrela Michelin, porque o mesmo padrão para uma pessoa é para todas. Então, o dele, a primeira estrela Michelin dele foi assim, ele estava no auge, ele começou a ficar em evidência quando ele montou o restaurante dele, e a disciplina dele correu o mundo, e aí começou boatos que ele iria ganhar uma Michelin de tanta persistência que ele tinha e como ele era disciplinado. E ele falou que tratou-se um belo dia, sempre com a mesma qualidade, e um belo dia tocou. O que é verdade nos filmes é que o telefone toca. Então o telefone toca, fala, por favor, senhor chefe Magno, oi, sou eu, você acabou de ganhar uma estrela Michelin. E aí você tem uma regra que você precisa manter na qualidade e na disciplina para você manter. Então o próximo ano, outra pessoa volta de novo no seu restaurante, avalia de novo, ó, você mantém com a estrela Michelin, ó, você mantém. E sem falar que quando você ganha isso, você joga o seu trabalho para outro patamar, Eu ia né? chegar nisso agora, não. Não? Lembra que nós falamos há pouco do processo? Lembra que nós falamos há pouco da paciência, da disciplina? Nós estamos falando do Alex Atala, a referência aqui, mundial, brasileiro e mundial, ele falando que é o seguinte, quando você ganha a primeira estrela Michelin, o teu movimento ele aumenta no máximo 10%. No máximo. Porque alguém ali vai te dar uma entrevistinha falando. Sim. E aí você vai, de novo, não corte caminho, você vai fazendo ano a ano, e no segundo ano,
quando ele vai lá para entender se você vai continuar, ele vai te dar a segunda. Quando você ganha a segunda, aumenta em 50% teu faturamento. E é muito legal você falar essa parada para você ter o preparo psicológico, porque às vezes o cara não tem um preparo, ele ganha uma estrela dessa, ele acha que ele zerou o mundo, né? Não, ele zerou o game. Eu falo muito isso em alguns vídeos meus, você vem falando, e eu vou falar disso novamente. Vou falar aqui, respirando sério. Quando você acha que você é... Você vai no espelho e fala pra você. E depois você continua trabalhando, porque você tem o ano inteiro para você manter o que alguém falou para você que ele é. Então, a Tala tem há 17 anos consecutivos, ele não perde a estrela, Jonathan. E ele tá atrás aí da terceira estrela dele. E eu acho isso fantástico, porque é a qualidade que você tem que manter, cara. Porque ano a ano vai uma pessoa lá no teu restaurante e vê se você tá a fio, né? Então, isso para nós, como empreendedor, é muito incentivador. Porque empresas que dura 20 anos, nós duramos 20 anos, estamos há 20 anos. Tem empresas, você sabe vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quantas empresas existem no Brasil ou no mundo que existe mais de 80 anos? Há mais de 80 anos Há mais no mundo? de 80 anos. Cara, não faço ideia. Se você já respondeu, espero que você já respondeu, hein? Menos de 1%. Que sobrevivem há mais de 80 anos. De 80 anos. É muita coisa. E tem empresas que existem 80 anos. Nós tá no caminho. Nós estamos no caminho. Então isso é o que? Disciplina, cara. Sim. Então não tem momento fácil, não tem coisa fácil, não tem jogo ganho. O jogo ganho é você fazer todos os dias a mesma coisa com o mesmo objetivo. Magno, a gente tá chegando no final do episódio. Que é isso, meu? Tá Os caras deixam eu falar mais, hein? Tá A gostoso? gente já falou 1 hora aqui. Olha isso. Que legal. A gente entregou muito conteúdo legal e a gente tá chegando nas considerações finais, mas antes eu queria que você falasse os jogos do Brasil e os horários para quem não sabe ainda. Galera, ó, isso é muito legal. Os horários dos jogos. Quando começou esse ano, eu dei alguns pilates, né, que era pra gente não perder com ponto cego. Então, olha só os horários, como você vai fazer ele, como você vai usar esses horários ao seu favor. Primeiro jogo da Seleção Brasileira, dia 13/6, às 19 horas. Nós aqui da Magnus Grill já fechamos 5 eventos para esse horário. Olha só como nós fizemos uma estratégia aqui, hein, galera? Ó, mentoria gratuita. Nós fechamos esse evento para 6 horas de evento. Porque o cliente vai começar 2 horas do jogo para poder degustar com a galera a comida. E dá tempo de fazer uma digestão para ele. E depois nós vamos ter mais 4 horas de evento. Porque são 2 horas de jogos e mais depois de eles discutir todo aquele jogo que todos nós brasileiros amamos fazer. Segundo jogo, galera, dá uma olhada. Sexta-feira, dia 19/6, às 19 horas. 19h30. 19h30. Sextou. 19 não, na verdade eu vi aqui 21, 9 21, horas. olha só, então corrigindo. Galera, segundo jogo, 19/6, às 21 horas. Sextou. O que isso quer dizer? Churrascão na sua casa, galera. Faz um grupo com a galera, contrata a Magnus Grill, certo? Vamos chegar aí às 18 horas, para as 19 horas vocês comerem aquele churrascão, tomar uma gelada, às 21 começar seu jogo, vai acabar às 23 horas, você troca uma resenha ali, e às 23 horas depois, às 24 horas, meia-noite, você vai embora, porque sextou, sabadão você tá de boa. Terceiro jogo, dia 24 às 19. Dia 24 às 19 horas. Olha que horário bom. Quarta-feira, não é isso, Jonathan? É. Quarta-feira, cara, isso aí, saiu do serviço, também já faz um grupo, contrata aqui a Magnus Grill para nós fazer esse churrascão. Magno, mas funciona essa logística? Galera, dá uma olhada. Você tem 2 horas para você tomar uma cervejinha e comer. Fazer uma digestão, hora do jogo, cervejinha, mais um petisquinho, beleza? Acabou 2 horas de jogo, vamos discutir o jogo. Vamos para a área. Socializar, né? Socializar, então dá certo. Então, galera, lembrando, sábado, dia 13, Brasil e Haiti. Sexta-feira, dia 19, Brasil e Marrocos. Dia 24, Brasil e... Escócia. Brasil e Escócia. Então você tá aí de Escócia, ó, já pega um bom uísque aí e já oferece para o teu cliente, beleza? Galera,
Tem certeza que acabou, Jonathan? Acabou. Galera, Vamos deixar pra próxima. Pra agora. próxima. Isso. Ó, eu gosto muito de fazer o podcast, cara. Obrigado, Jonathan, mais uma Foi vez. um grande episódio, Mike. Puta, que legal. Parabéns pra todos nós e parabéns pra vocês que estão com a gente até agora. Espero que você tenha gostado. Comente aí, que pra nós é muito importante. E vou deixar aqui uma dica que eu gosto muito sobre o empreendedorismo, que é o seguinte. A frase não é minha, só que as frases andam correndo por aí, né? Eu aprendi uma coisa com um cara que chama Sérgio Bertolucci, que ele fala assim, ó, você vai usando tanto a frase que você já não sabe se a frase é sua ou do autor, né? Então, pessoas precisam de pessoas. O exemplo de pessoas precisa de pessoas é o Neymar, que está aí, convocado para a seleção brasileira e foi rodeado por pessoas que chegou ali no objetivo deles final. Considerações finais, Jonathan? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu me diverti muito aqui. A gente falou sobre coisas bem legais. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify. Se você não deixou o seu like até agora, por favor, deixa seu like, que não atrapalha em nada a sua vida e ajuda muito a gente trazer conteúdos relevantes. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Vamos estudar muito aqui para entregar o melhor. Valeu, galera. Magnus Grill na veia.